A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 17 e versículo de número 25, que diz assim: Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhes disse: Logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tirai-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus estava dando uma ordem para Pedro, dizendo para ele: vai, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, você vai tirar. Dentro da boca desse peixe vai ter um estáter. Você vai pagar por mim e por você. Ou seja, o imposto vai ser pago, aleluia. Mas vai ser de uma forma inusitada. Mas vai ser de uma forma diferente que eu vou operar esse milagre. Eu não sei o que você entrou aqui necessitando. Mas Deus manda te dizer que vai ser de uma forma diferente. Você está pensando que Deus vai agir, aleluia, por uma porta, que uma porta vai se abrir, que alguém vai... Não, Deus está dizendo para você, não vai ser da forma que você está pensando. Não vai ser daquela pessoa, não vai ser daquela porta, mas vai ser de uma forma diferente. Irmãos, não tinha probabilidade de o primeiro peixe, humanamente falando, que Pedro pescasse, que Pedro tirasse ali do mar, tivesse um dinheiro na boca dele, tivesse um estáter na boca dele. Talvez você está olhando e dizendo: não tem probabilidade do milagre acontecer, irmã. Eu preciso de algo para ontem, aleluia. Eu preciso de algo que não pode esperar. E o Senhor está dizendo: eu conheço a sua necessidade, eu vou fazer algo inusitado acontecer na sua vida. Declare comigo: algo inusitado vai acontecer na minha vida. Algo inusitado vai acontecer na minha vida. E Deus manda te dizer que vai ser de repente. Vai ser de repente que algo diferente vai acontecer na sua história. Vai ser de repente que algo diferente vai acontecer na sua vida, porque Deus continua sendo o mesmo Deus que operou milagre no passado. Ele opera no presente e no futuro também. Ele tem todo o poder. Você vai observar que não houve questionamentos de Pedro, mas o Senhor disse: vai. Deus manda te dizer que a porta que ele abrir, não questione. Não é para você perguntar: Senhor, mas como é que vai ser? Senhor, não tem probabilidade. Não é para você mostrar para o Senhor que há impossibilidades, e sim para você obedecer a ordem, a palavra, o que Deus falou contigo. Eu me lembro também quando, aleluia, Deus lançou uma palavra sobre o profeta Elias e disse para ele: vai para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei a corvos que te sustentem. Você vai observar que o profeta Elias, em momento nenhum, ele questionou como é que animais impuros o iria sustentar. Mas ele obedeceu a ordem de Deus. E o que Deus diz para você é: você não tem que questionar, você tem que obedecer. A Bíblia diz que pela manhã e ao anoitecer, os corvos levavam pão e carne para Elias no ribeiro. Ele bebia as águas da torrente, Irabandore canta lastui. Porque ele não queria entender, aleluia, ele só queria viver o milagre. É isso que nos falta. Querer entender menos e viver mais, oh glória. Declare comigo: o Senhor está mandando um milagre detalhado para minha vida. O Senhor está mandando um milagre detalhado para minha vida. Você vai observar que foi detalhado, irmãos, o milagre que Elias estava vivendo ali no ribeiro de Querite. Era pão e carne. Era um milagre extraordinário, irmão. Você está pensando o quê? Não era pão seco, não. Era pão e carne. Deus foi detalhista, aleluia. E o Senhor disse para você: eu serei detalhista. Vai ser de onde você menos espera. Você está pensando que Elias esperava que Deus mandasse ele para o ribeiro de Querite para comer pão e carne, para que corvos sustentasse ele naquele lugar? Claro que não. Está pensando que Pedro, aleluia, pensou que Jesus ia mandar ele lançar o anzol e o primeiro peixe que ele fisgar para ele tirar o estáter? Claro que não. Porque o Senhor é Deus do improvável. Ele não trabalha com aquilo que é provável. Ele trabalha com o impossível. Ele trabalha com aquilo que, humanamente falando, é impossível. Aleluia.
como aquilo que você agora olha e diz, meu Deus, como é que eu vou pagar esse boleto? Meu Deus, como é que eu vou pagar essa escola dessa criança? Meu Deus, como é que eu vou fazer as compras do mês, Senhor? Como é que eu vou pagar esse aluguel? Senhor, como é que eu vou pagar, aleluia, esse carro? E o Senhor está dizendo, ei, vai ser como improvável. Eu estou abrindo uma porta de escape para a sua vida, arabastui. Tem uma porta de escape sendo aberta para a vida de alguém aqui e vai chegar nas tuas mãos uma provisão. Declare comigo, está chegando uma provisão da parte de Deus para minha vida. Está chegando uma provisão da parte de Deus para minha vida. Abra sua mão agora, aleluia, e receba. Porque Deus está colocando nas tuas mãos hoje uma provisão que humanamente falando seria impossível. Mas Jesus não deve nada a ninguém, irmãos. Jesus não vai deixar você aí passando vergonha. Ele sabe o quanto isso tem te afligido. Ele sabe o quanto você está ansiosa e ansioso por não haver, aleluia, probabilidade, humanamente falando, desse milagre acontecer. Mas é por isso que nós servimos a Jesus. Ele é um Deus do impossível, irmãos. É por isso que nós seguimos a Ele. Quando a gente segue a Deus, é loucura mesmo. Ele vai dizer assim, ó, eu curei quando você ainda está doente, você ainda está com sintomas. Ele vai dizer, eu já restaurei quando a pessoa ainda nem está com você, o casamento, tá entendendo? Quando a pessoa ainda está distante. Ele vai dizer assim, ó, eu já liberei sobre ti uma palavra profética que um dinheiro vai chegar na sua conta e sua conta agora está zerada. É assim, irmãos. A fé é isso. É você crer naquilo que você não está vendo, mas você crer na palavra que foi liberada. É você não querer entender o que está te acontecendo, aleluia. Ou o que está sendo liberado sobre você, o que está sendo liberado sobre a sua vida. Você não tem que entender. Você não tem que compreender, mas você tem que viver. Porque milagre se vive. Não se explica, aleluia. Milagre a gente não fica tentando compreender. Milagre a gente não fica tentando entender, não. Milagre a gente vive. E o Senhor diz para você, eu te chamei para viver milagre. Eu te chamei para viver o extraordinário, então não questione, faça como Pedro. Lance um anzol, talvez você está olhando e dizendo, meu Deus do céu, com tanto peixe, como é que vai ser um peixe que vai ter especificamente aquilo que eu necessito? Porque, irmãos, era muito peixe que tinha no mar. Você está pensando que é brincadeira? Talvez você está olhando e dizendo, é muito currículo que está na minha frente. É muita gente mais, aleluia, habilitada do que eu, melhor do que eu. É muita gente que tem faculdade, que tem isso, que tem curso técnico, que está à frente, aleluia, de mim, humanamente falando. E o Senhor está dizendo para você, eu não trabalho com a probabilidade humana, aleluia. Eu faço com que pessoas venham se agraciar de você, isso é mistério. Eu faço com que o peixe venha diretamente para suas mãos. Eu faço com que você, o que você necessita chegue na palma das suas mãos sem explicação humana. Porque não tinha explicação, aleluia, o primeiro peixe que Pedro pegar ter um valor para pagar o imposto. E o Senhor ainda disse mais, paga por mim e por ti, não é só meu não, viu Pedro, é seu também. Porque eu sou detalhista naquilo que eu faço. Lembra dos covos que sustentaram Elias? Foi detalhista, irmãos. Houve detalhes, foi pão e carne. Não foi pão puro, não, porque Deus é rico em detalhes naquilo que Ele faz. E Ele diz para você, eu sou rico em detalhes no que eu já liberei sobre a sua vida. Eu sou rico em detalhes, ô glória, no que eu já liberei sobre a sua história. Então quando Deus libera uma palavra, Ele vela sobre ela para a cumprir. Deus vai te fazer viver o extraordinário, ô glória. Deus vai te fazer viver o sobrenatural, mas você não tem que compreender. Você só tem que obedecer. Versículo de número 27 de Lucas 17 diz assim, mas para que não escandalizemos, vai ao mar. Ou seja, vai. Não é você pode ir ao mar ou você quer ir, não, era uma ordem, vai, Deus está te ordenando, faça como eu te mandar, vai. Você não tem que entender, somente obedecer. Vai ao mar, lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgar. Ou seja, você não vai ficar lançando várias vezes, não, vai ser o primeiro. Lembra de quando também, aleluia, Jesus fez com que Pedro, Tiago e João vivessem uma pesca maravilhosa? Quando Jesus deu uma ordem para Pedro, dizendo, lançai a rede. Pedro ficou lançando e tirando, não. A Bíblia diz que Pedro fazendo isso,
Veio grande quantidade de peixes, quando ele lançou a rede, veio grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Enquanto Pedro estava indo pela sua palavra, enquanto Pedro estava indo pela sua própria força, pelo seu próprio querer, a sua vontade, ele havia lançado a rede a noite toda e não havia apanhado nada. Mas tendo uma palavra de Jesus, tudo muda, tudo fica diferente. Então nós vamos observar, aleluia, que Jesus lançou uma palavra, Pedro lançou a rede na pesca maravilhosa e o milagre aconteceu. Foi tanto peixe que a Bíblia diz que o barco quase ia a pique e as redes rompiam-se-lhe. Ou seja, o milagre foi extraordinário porque havia uma palavra. Então aqui também, nesta passagem, aleluia, havia uma palavra. O Senhor disse, o primeiro peixe que fisgar, tirai-o. Ou seja, você não vai ficar lançando, aleluia, ali todo momento, toda hora o anzol, não. Você vai lançar uma vez o primeiro peixe, pronto. Você não precisa de muito para que Deus opere milagre. Eu vou repetir para alguém entender. Você não precisa de muito para que Deus opere milagre. Às vezes, nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Nós queremos fazer como Sara e Abraão. Nós queremos colocar um H no meio, colocar um H que possa, fazer com que o milagre aconteça, sendo que Deus já disse que vem de Sara e Abraão. Sendo que Deus já falou que vem da porta que ele disse, pode estar impossível, mas é porque não é o tempo ainda. Mas no dia que for o tempo, você só vai lançar a rede uma vez. Você só vai lançar o anzol uma vez, o milagre vai acontecer. Um peixe, o primeiro, Jesus foi específico, foi claro e foi objetivo. O primeiro peixe não precisa de muita coisa. Porque Jesus não precisa de muita coisa para operar. Somos nós que achamos que ele precisa, mas ele não precisa. Quem precisa é eu e você. Quando temos que fazer alguma coisa, a gente necessita de muito. Mas quando há uma palavra, a gente tem que compreender que Jesus não necessita de muita coisa. E sim somente da palavra que ele lançou, porque ele vela sobre ela para cumprir. Aí você vai observar que o Senhor disse, abrindo-lhe a boca do primeiro peixe, ou seja, do único que você vai pegar, você vai abrir a boca e acharás um estáter. Toma e entrega-o por mim e por ti. Ou seja, é somente um peixe, Pedro. Você vai abrir a boca desse peixe, é impossível mesmo. Eu tô falando de algo impossível aqui de acontecer, que vai acontecer na vida de alguém que tá me ouvindo agora. Você vai tirar e você vai ter como pagar o meu e o seu imposto. Nós não ficaremos devendo, nós não vamos escandalizar. Declare comigo, tem uma provisão chegando e a vergonha está saindo na minha vida. Tem uma provisão chegando e a vergonha está saindo na minha vida. Então Pedro iria somente tirar um peixe e desse peixe sairia a provisão. Você não vai precisar de muita coisa. A outra pesca maravilhosa, lembra a pesca maravilhosa que Jesus, quando ele se apresenta para Pedro de uma forma extraordinária, ele fala, lance a rede. Mas Pedro não lançou 3, 4, 5 vezes não. A Bíblia diz que ele disse, lançai a vossa rede. Pedro lançando, pegou uma grande quantidade de peixes. Ou seja, Pedro não precisou ficar lançando toda hora. Pedro só obedeceu a palavra. Então é com pouco que você tem. Talvez você tenha um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de expectativa. Talvez você entrou aqui com pouco. E Deus diz, é com pouco que você tem que eu vou operar milagre. Aleluia. É com pouco que você tem que eu vou fazer o extraordinário acontecer. É com pouco que você tem que o improvável vai se tornar provável na sua vida. Porque Deus é o Deus do impossível. Quando Deus também deu ordem, como eu falei de Elias, para que Elias fosse para o ribeiro de Querite, a Bíblia diz que Elias, ele obedeceu e chegando lá os corvos sustentaram Elias durante um tempo. Elias não quis entender como era que o pão e a carne ia parar na mão dos corvos, na boca dos corvos, na pata dos corvos, eu não sei como é que ele levava, mas isso é que ele levava. Chegava até ele, no bico dos corvos, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, o milagre chegava nas mãos dele todos os dias, pela manhã e ao anoitecer. Todo dia tinha pão e carne. Porque Deus é detalhista, então não quero entender não. Só quero saber de uma coisa, há um milagre liberado para minha vida, há uma palavra que vai acontecer, Deus já me prometeu, Deus já me disse, e eu sei que Ele vai fazer o extraordinário e eu não tenho que entender, eu só tenho que somente viver. Quando você começa a viver o que Deus tem com você, quando você começa a compreender que você não precisa entender, somente viver, as coisas ficam mais leves. Porque o que pesa, irmãos, na nossa vida é a gente querer entender tudo. É a gente querer estar a par de tudo. É a gente querer resolver tudo. Você não é super crente, você não é super homem, você não é super mulher. Você é um servo e uma serva que depende unicamente de Deus, sabendo que Ele é fiel para fazer extraordinariamente milagres acontecer na sua vida. Sem explicação.
Milagre não se explica, aleluia. Milagre, você, aleluia, não fica procurando entender como aconteceu. Milagre você vive. Então Pedro lançou o anzol, pegou o peixe e pagou o imposto dele de Jesus. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias foi para o ribeiro de Querite. Chegando lá, foi sustentado, comeu pão, comeu carne pelos corvos e não quis entender. Então não procure entender o milagre, procure viver, porque Deus já preparou o melhor para a sua vida e Ele diz para você: não haverá vergonha, mas haverá provisão na sua história se você crer. Recebe esta palavra, declare amém, que Deus te abençoe.